Hoje nós iremos testar a sua fundação. Mas eu gostaria que você abrisse comigo primariamente falando o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Semana passada nós conversamos com você, nós falamos sobre a presença, sobre o louvor, sobre caminharmos como o templo de Deus, o templo que adora, o templo que louva o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero falar algo relacionado ao fundamento da nossa vida. O verso 1, capítulo 1, verso 9, diz assim: fiel é Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus. Como gostamos dessa frase, né? Como gostamos desta ideia da fidelidade de Deus. Como é bom desfrutarmos e descansarmos na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Há um vasto, imenso testemunho das Escrituras falando sobre a fidelidade de Deus. Mas é interessante você entender o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é não somente fidelidade acerca daquilo que Deus fará por você, daquilo que Deus pode executar por você e para você, daquilo que Ele pode operar por você e para você. O contexto que Paulo nos apresenta nessa primeira epístola, capítulo 1, verso 9, é um contexto que está relacionado, que está ligado a relacionamento. E você acabou de declarar, nós acabamos de declarar como comunidade, que sem Ti não somos nada. Sem a Tua presença não somos. Aonde formos, levaremos a Ti. Não foi isso que você acabou de declarar? Não sou nada sem Ti. Aonde for, levarei a Tua presença. Compartilharei o que Tu é em mim, o que Tu é em nós. E isso faz justiça ao que Paulo está falando. Porque Deus nos convidou, nos chamou, nos convocou para algo que está dentro desse verso, o qual, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus nos chamou para a comunhão. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. E você não pode perder isto de vista. Você foi chamado, eu fui chamado para um relacionamento. Você foi chamado para desenvolver um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos chamados para desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero adiantar, não faz parte daquilo que vou falar, mas o relacionamento que você desenvolve aqui não será um menor ou maior relacionamento daquele que você desenvolverá com Cristo por toda a eternidade. O que Cristo é e o relacionamento dele para você aqui é o mesmo relacionamento que você desenvolverá com ele por toda a eternidade. Neste momento aqui, ainda com limitações,
ainda com algumas limitações por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas isso não pode e não serve e não deve ser uma desculpa, porque Ele nos concedeu poder para mortificarmos todas as ações da nossa natureza pecaminosa. Romanos 6 está bem claro lá. Então nós estamos falando de um relacionamento que você começa a desenvolver com uma pessoa real neste ambiente. No ambiente celestial, esta relação continuará, porém, não mais com limitações. Agora, como diz o apóstolo João, eu e você o veremos como Ele é. O veremos face a face. Seremos a sua imagem e a sua semelhança. Teremos um corpo glorificado. Uma relação em uma outra dimensão. Em um outro ambiente. Mas a essência, a natureza da relação é a mesma. O mesmo Jesus que te conhece aqui, continuará te conhecendo lá. O mesmo Jesus que você declara amá-lo aqui, é o mesmo Jesus que você declarará que amará por toda a eternidade lá. Então não há diferença, não há mudança entre este relacionamento. O Filho de Deus, Deus o Pai, te chamou para um relacionamento com seu Filho Jesus. Este é o princípio de todas as coisas. Esse é o princípio básico da nossa relação. Esse é o princípio básico da nossa salvação. A comunhão, o relacionamento que não existia, que estava quebrado, estava arruinado por causa do pecado, Jesus Cristo resolveu isso quando morreu. E quando ressuscitou ao terceiro dia, deu a você a oportunidade de se tornar um novo alguém, uma nova pessoa, um novo filho, e entrar neste relacionamento com Ele por toda a eternidade. Então eu queria chamar a sua atenção nessa noite para o seu relacionamento particular, individual. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Abra comigo o texto de Mateus capítulo 7. Deus te chamou para um Repete aí para você mesmo. Deus me chamou para um relacionamento com Cristo Jesus. Essa é a parte mais importante. Isso é o tudo. Isso é o suprassumo da salvação. Isso é a cereja do bolo da salvação. Isso é o bilhete premiado da salvação. Você já parou para pensar sobre isso? Deus chamou você. Você lembra onde você estava? Você lembra o dia, o momento, o lugar aonde você estava? Alguns talvez desacreditados, alguns bêbados, alguns drogados, alguns sem nenhum tipo de esperança, alguns desesperados, alguns doentes. Poderíamos citar diversos ambientes e diversos problemas. Mas você sabe, você lembra daquele dia? Aquele famoso dia em que Ele veio ao teu encontro e chamou-te pelo nome e disse: tu és meu. E abriu a porta de um relacionamento com você. Mas apesar de tudo, apesar do tempo, eu e você corremos o risco de perdermos isso de vista. E hoje eu quero testar o nosso fundamento. Mateus 7,
a partir do verso 15. Você tem dois famosos textos. Primeiro texto do capítulo 15 do verso 15 ao verso 23. É aquele famoso texto dos profetas. Eu e você, às vezes, ficamos apavorados ou suspeitamos de tudo e de todos, porque Jesus falou: olha, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, eles estão vindo até vocês, e em meu nome, eles vão utilizar o meu nome. Jesus fala sobre isso, esse contexto. Você conhece esse textinho aqui? E Jesus fala: olha, eles vão utilizar o meu nome. Eles farão sinais, eles farão milagres, eles farão maravilhas, eles profetizarão em meu nome. Mas tenha cuidado. Aí Jesus, nesse texto, nessa parte do texto, ele vai falando sobre o fruto. Ele não está preocupado com os sinais. Ele não nega que os sinais estão ocorrendo. Ele não nega que o sinal está acontecendo. Ele não fala nada contra os sinais. Ele nem se coloca contra aquele que usa o nome dele para operar tais sinais. Ele não diz: olha, você não pode usar o meu nome, você não pode me utilizar. Ele não repreende esses homens. Ele diz assim: observe o fruto, observe o comportamento, observe o que sai da vida, observe o que nasce desta pessoa. Não se impressione com o extraordinário, não se impressione com o espetacular. Nós somos pentecostais, nós amamos as coisas extraordinárias, nós amamos os milagres, nós amamos as profecias, e isso faz parte do nosso contexto, tem que fazer parte do nosso contexto, é natural que faça parte do nosso contexto. Mas isto não é sinal de aprovação. Isso não é um registro que está tudo certo. Isso não é um registro que está tudo ok. Porque sinais podem acontecer, mas a vida daquele que está sendo utilizado ou está utilizando o nome de Jesus pode estar com a sua vida toda arruinada. Então os sinais não significam muitas coisas. Ele tem que existir, ele deve existir, ele tem que ocorrer, ele deve ocorrer, mas ele não é aval, ele não está dando assinatura, rubricando para que você fale e se comporte de qualquer maneira. Eu me comporto de qualquer maneira. E Jesus, quando entra nesse texto, ele fala: olha, observem a vida. Observem a vida, porque a vida dirá muito mais do que os sinais. Balance a árvore, sacuda a árvore, veja se nela existe frutos. Veja se nela existe o fruto, e o próprio texto diz o que são os frutos. Porque o texto, logo no finalzinho, verso 23, ele vai falando, verso 24, 23 em diante: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Qual é o fruto que você tem que buscar? Qual é o fruto? Dá uma lidinha no verso 22. 21. Vamos no 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas repete, mas ele faz a vontade do meu Pai.
aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual é o fruto que você tem que escolher na vida de alguém? A vontade revelada de Deus Pai em nossa vida. E aqui eu não estou falando de vontade reveladas extraordinárias, particulares, que pertencem a você, ao seu mundo. Deus te revelou alguma coisa, Deus vai te usar aqui e ali. Não estou falando desta vontade particular e sua. Eu estou falando daquela vontade revelada nas Escrituras, a vontade do meu Pai revelada nas Escrituras. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente, sem nenhum tipo de objeções ou falta de clareza, eu direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você já conhece esse texto? Porém, o que talvez você não tenha notado nesse texto é que esse texto tem uma continuação. Esse texto ele não se encerra aqui. Esse texto continua e é sobre o próximo texto que eu quero conversar com você. Porque muitas vezes eu e você colocamos ou jogamos isso nos braços dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos teólogos, dos falsos profetas. Você coloca todo mundo nesse contexto e fala: isto é para esse tipo de pessoa, isto é para esse tipo de alguém, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou profeta, eu não faço milagres, isso não tem a ver comigo. Mas Jesus não termina o texto aqui. E eu quero perguntar para você sobre qual alicerce você está construindo a sua vida. Sobre qual alicerce você está construindo a sua vida. O projeto pode parecer perfeito na superfície, mas ele pode, assim, ter verdadeiramente algo que não condiz. Verso 24. Aqui nós temos uma palavrinha importantíssima. Portanto. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto. Portanto. Isso indica que ele está conectando a parte de cima com a parte que vem agora. Ele vai concluir o assunto a partir deste portanto, deste conector. O portanto está conectando a parte dos profetas com aquilo que ele vai dizer agora. E esse texto está correlacionado com Lucas 6, 46 e 49. Do 46 ao 49. Esse Mateus 7, do 15 em diante, até o finalzinho desse verso 7. Esses dois textos estão conectados. Um vai trazer clareza para o outro. Então, quando Jesus diz, portanto, ele está dizendo, agora parem e escutem o que eu vou dizer. E a minha pergunta a você nessa noite é sobre qual fundamento, qual alicerce que você está construindo a sua vida. Sobre qual fundamento você está construindo a sua vida cristã. Sobre qual fundamento você está construindo a sua vida cristã. Porque Jesus diz, portanto, e aqui a gente começa a trabalhar, existe uma falsa ilusão no fundamento. Dependendo do fundamento que você vai alicerçar, dependendo do fundamento que você está construindo, tudo pode estar perdido. Sobre qual alicerce você está construindo a sua vida?
Próximo. A planta baixa não é a construção, e sim uma sintonia com o Evangelho. Você depois vai receber esse material. Eu queria que você entendesse nessa noite sobre qual alicerce você está construindo a sua vida. Deus te chamou para o quê? Um relacionamento com Jesus Cristo. Mas esse relacionamento com Jesus Cristo tem que estar fundamentado na vontade de... Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Vamos comigo agora, capítulo 27, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como um mestre qualquer da lei. Jesus causa um impacto nos seus ouvintes. Jesus causa um impacto profundo na vida daqueles que o escutam. E o que ele está exemplificando aqui é que existem dois tipos de pessoas. Uma mesma situação, uma mesma palavra e dois finais diferentes. Você tem nesse contexto duas pessoas escutando. As duas escutam a mesma palavra, o mesmo evangelho, o mesmo conteúdo. Estão recebendo o mesmo ensino, a mesma esperança, o mesmo perdão, o mesmo amor. As duas pessoas, nesse contexto, escutam a voz de Jesus. Mas uma é prudente, inteligente, sábia, ouve e dá crédito. Jesus está dizendo nesse texto: aquele que ouve as minhas palavras, e ele deixa claro, as põe em prática. Pergunta que faço a você nessa noite: a prática da vida cristã é opcional? Sim ou não? Não é uma opção. Viver a vida cristã não é opcional. E este viver a vida cristã faz parte do meu e do teu chamado. Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. E aquele que ama e caminha com Jesus, vive e pratica a ordem de Jesus. Ouve as palavras de Jesus. Obedece às palavras de Jesus. Este ser humano, esta pessoa é classificada por Jesus como alguém que é prudente, alguém que é sábio, alguém que é inteligente, que faz a assimilação correta, para pensar, para analisar. Começa visualizando o que Jesus está dizendo. Põe na mesa, estuda, assimila, ouve. E na sequência, coloca em prática. Ele dá crédito, ele não é só um ouvinte. Ele dá crédito. E a casa deste homem, desta mulher, deste seguidor de Jesus, diz o texto que ela está sendo construída sobre um alicerce firme, sobre uma rocha inabalável. Uma casa sendo construída num lugar seguro.
Alguém que ouve as palavras de Jesus, alguém que assimila o Evangelho, alguém que coloca em prática aquilo que Jesus diz, esta pessoa é inteligente, esta pessoa é prudente, esta pessoa é cuidadosa. E ela está colocando a sua vida em um lugar seguro. Ela está construindo a sua vida em um lugar seguro. Porque a casa, nesse contexto, é a vida. É a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. A casa, nesse contexto, simboliza a sua vida, simboliza a minha vida. Essa casa escuta Jesus. Essa casa é uma casa prudente, essa casa é uma casa inteligente. Essa casa é uma casa que ouve e coloca em prática aquilo que Jesus diz. Então a minha pergunta para você nessa noite é sobre o que você está construindo. Sobre qual alicerce você está construindo a sua vida cristã. Sobre qual fundamento você está construindo a sua vida cristã. Sobre o que você está construindo a sua vida cristã. Sobre o que eu estou construindo a minha vida cristã. O que você, como pai, como esposa, como filho, como empreendedor, como qualquer pessoa nessa sociedade, a partir de um relacionamento com Cristo, como você e eu estamos construindo a nossa vida cristã. Como anda a sua vida cristã? Como anda o seu relacionamento com Cristo? Como anda o seu comportamento diante de Jesus? Como anda a sua vida na presença de Jesus? Você acabou de declarar nessa noite, através de um louvor magnífico, lindo, que sem a presença dele você não é nada. Mas como é que você, se nessa noite ele fizesse um checklist, passasse uma lista e começasse a checar o teu comportamento? Se nós pegássemos o comportamento de domingo passado a este domingo, nesses 7 dias que se passaram, se ele fosse listar o meu e o teu comportamento, como seria? Como estaríamos diante dele? Como brincam, né? Como sairia a nossa foto? Como seria o nosso enquadramento? Como seria o nosso comportamento? Seria que teria algo a se ajustar? Teria algo aí a se redefinir? Teria algo para colocar em prática, para se perdoar, algo para se confessar? O que precisaria acontecer para você continuar caminhando com Jesus? Essa primeira casa, ela é uma casa inteligente, é uma casa prudente, sábia, assimila, constrói sobre uma rocha e mantém estabilidade. Essa casa se mantém estável diante das dificuldades. Aqui eu posso, na primeira aplicação, falar para você que as dificuldades que a vida nos apresentará também para a casa imprudente. Então aqui não tem melhor nem pior. Aqui tem prudente e imprudentes. Mas a adversidade virá para as duas casas. As duas casas sofrerão adversidades. As duas casas sofrerão com o vento, sofrerão com a chuva, sofrerão com os rios transbordando. As duas casas sofrerão problemas, sofrerão adversidades. Nenhuma nem outra escapará. Se falarmos no contexto humano, todos nós iremos passar por dificuldades. Todos nós teremos problemas. Todos nós teremos que enfrentar a vida. E como eu sempre digo aqui, a vida não é fácil para ninguém. A vida não entrega coisas boas somente. Ela nos entrega dificuldades, ela nos entrega desafios, ela nos entrega momentos em que devemos nos superar. Devemos chorar, devemos clamar, devemos nos quebrantar, devemos lutar. Então a vida arranca de nós coragem, impõe medo, nos traz esperança, impõe receios. A vida ela nos apresenta diversos desafios e viver é difícil.
Então, esta circunstância ou estas circunstâncias de adversidades vão ocorrer para as duas pessoas. Vai ocorrer para você que anda com Cristo, que caminha em fidelidade com o Senhor. E talvez você diga, porque eu sou tão fiel ao Senhor, e porque porque estou passando por esse problema? Porque eu me encontro diante desse desafio, porque estou diante dessa dificuldade, porque tenho essa necessidade, porque isso não se ajusta, porque essa doença não sara, porque as coisas não acontecem. As dificuldades vão vir para a casa prudente, para a casa imprudente. Jesus não disse que não existiria dificuldades para aquele que fosse caminhar com Ele. Jesus disse, pelo contrário, olha, vai me seguir, a coisa vai ser difícil. Vão perseguir você por causa do meu nome. Vão atrás de você, vão caluniar você, vão se impor a você por causa do meu nome. E digo mais, no mundo vocês terão aflições, mas tenha um ânimo bom, se animem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu dei uma promessa a você que estou com você todos os dias da minha vida. Adversidade você vai ter, irmão. Adversidade eu terei, minha irmã. Adversidade nós todos teremos. Mas nós temos uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. A casa construída na rocha, ela é abalada, mas ela não é destruída. Ela sofre a bala, ela sofre pancada, bate o vento, bate a chuva, inunda, mas ela continua em pé. Aleluia. Ela é estável, porque ela está sendo construída sobre a rocha. Mas nós temos uma casa imprudente, louca, ignorante, sem juízo. Não tem, como diz o ditado, não tem nada na cabeça. Desmiolada, cabeça vazia, ignorante, no sentido de não lidar bem com a informação que recebe, imprudente, irresponsável com aquilo que está escutando. Jesus vai se dirigir a esta outra casa como aqueles que ouvem e não praticam. Ambos têm a capacidade de escutar, mas ambos têm a capacidade de dar destinos diferentes para a sua vida. Alguém é prudente, alguém é imprudente. Rejeita o que ouve, não dá crédito, ignora, não pratica. Ignora a palavra de Jesus, ignora aquilo que Cristo está falando. Não coloque em prática aquilo que ouviu, aquilo que Cristo disse. Vai rejeitando a palavra de Jesus. Ele confia em si mesmo. Ele tem a capacidade de confiar na sua própria natureza pecaminosa. Ele consegue dizer: eu não vou te seguir. Eu não vou te obedecer. Eu vou fazer segundo a minha vontade. Eu poderia citar vários exemplos práticos aqui. Mas eu acredito que você saiba. Se Jesus diz, por exemplo, ame o seu inimigo, e você não ama, você é que tipo de casa? Se Jesus diz que nós devemos orar, buscar a face dele, se você não coloca isso em prática, que tipo de casa você é?
Se Jesus diz que eu devo ler a palavra dele, você deve ler a palavra dele, devemos ler a palavra dele, se você não coloca isso em prática, que tipo de casa você é? A pergunta é essa para você nessa noite. Sobre qual alicerce você está construindo a sua vida cristã? Se isso é uma base relacional, se a vida cristã é uma relação com Jesus, se você não coloca isso em prática, o que você é? Que tipo de casa nós somos? Que tipo de casa você está construindo? Que tipo de casa você é? E você não pode discutir comigo. E eu não quero discutir com você. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos na mesma jornada. Essa mesma palavra de Jesus é para mim, é para você, é para nós. Aqui não existe melhor. Aqui só existe duas casas. Uma casa prudente e uma casa imprudente. Nessa casa prudente ou imprudente, eu e você nos encaixamos. Não tem uma terceira casa. Não tem uma terceira via. Não tem uma porta de escape. Ou você pratica ou você não pratica. Ou você é ou você não é. Não tem para onde correr, não tem para onde ir, não tem para onde e nem o que fazer. Não temos como escaparmos de Jesus. Você pode me enganar, eu posso te enganar, nós podemos nos enganar uns aos outros, mas nunca poderemos enganar Jesus. Nós nunca vamos enganar Jesus. Jesus sabe, Jesus conhece a casa que estamos construindo com Ele. Jesus sabe o alicerce que está nesta casa, no fundamento dessa casa que estamos construindo. Jesus conhece o meu, Jesus conhece o teu, Jesus conhece o nosso coração. Então a pergunta que eu tenho que te fazer nessa noite, corriqueiramente, repetidas vezes aqui, é: sobre qual alicerce você está construindo a sua casa? E eu preciso te avisar sobre isso. Eu preciso te alertar sobre isso. Porque talvez eu, você, nós não entendemos ou não estamos entendendo a dimensão, a profundidade do que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo: você é louco, você é maluco, você é imprudente, você é irresponsável se você me escuta e não coloca em prática a minha palavra, não coloca em prática a minha ordem. Coloca o seu nome nesse texto. Em vez da casa prudente, coloca o seu nome. E recite isso a você. Se isso não estremece o teu interior, se isso não treme o teu coração, se isso não faz você temer diante de Deus, o que fará? O que fará você temer? O que fará você respeitar? Coloca o seu nomezinho nessa casa prudente, nessa casa imprudente. Todo aquele, o André, ao ouvir a minha palavra e ao colocar ela em prática, André, você é prudente. Mas André, ao você ouvir a minha palavra, ao você ignorar aquilo que eu digo, você é alguém irresponsável, imprudente, sem juízo. Você, André, é louco. Porque eu preciso que você pratique as minhas palavras. Sobre qual alicerce você está construindo a sua casa? Qual é a base, o fundamento da sua família? Qual é a base e o fundamento do seu relacionamento? Sobre o que você está construindo a sua vida cristã? Você acha nessa noite diante de Jesus, eu acho nessa noite diante de Jesus, que eu e você podemos caminhar de qualquer forma?
Você acha que você pode caminhar de qualquer jeito? Eu tenho a petulância de achar que posso caminhar de qualquer maneira? Sobre o que você está construindo a sua vida cristã? Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, um louco, sem juízo, imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. Se você não entende um pouquinho do contexto do Novo Testamento, você talvez não entenda o que Jesus está dizendo. A base das casas eram feitas sobre rochas sólidas. Mas alguns não queriam fazer sobre rocha e encontravam qualquer parte em um terreno mais ou menos plano. E ali, sobre aquele terreno areoso, eles iam construindo as suas casas. E de repente os rios transbordavam e os rios desciam montanha abaixo. E quando chegava na parte plana, o rio ia passando com a água sobre as casas que estavam sobre a areia. E por não haver nessas casas fundamento sólido, elas ruíam, elas caíam. Mas as que permaneciam em pé eram as casas que estavam edificadas sobre rocha. E Jesus disse: vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E ela caiu. Talvez você tenha aqui também, eu posso colocar pessoas que vão criando esperança aonde não pode criar. Vão colocando força aonde não deveria colocar. E no dia mal, no dia da dificuldade, essas pessoas vão encontrar falta de quê? De esperança. Não vão encontrar apoio, não vão encontrar nada que possa se segurar. Veio o desespero, a vida bate doída. Muitas pessoas tomam rumos diferentes. Casamentos são destruídos, empresas são quebradas, vidas são ceifadas. Em tudo isso porque você está construindo uma casa sobre areia. E no dia mau, quando ele bater a sua porta, bater a minha porta, bater a porta de qualquer outra pessoa, ela estará totalmente despida, sem nenhum tipo de apoio, totalmente vulnerável. E a queda é predita. A queda é predita. Mas essa é uma linguagem que eu posso dizer a você que é uma linguagem popular. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto não é sobre isso. Isso a gente pode aplicar. Isso a gente pode entender. Que Jesus Cristo, Ele pode nos apoiar. Que Jesus Cristo pode nos ajudar. Mas esta é uma questão secundária nesse texto. A questão primária desse texto não é sobre o dia a dia, não é sobre apoios do teu dia a dia, no meu dia a dia, não é só sobre as circunstâncias da vida. Estas expressões que aqui você encontra, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, deram contra estas duas casas. O que Jesus está dizendo aqui é sobre um juízo que virá. O que Jesus está dizendo nesse texto é quando no último dia, na chamada final, quando a convocação for feita, no último momento da nossa vida, diante do grande trono de Deus, diante do grande juízo, e Ele perguntar sobre o fundamento da tua casa, sobre qual fundamento você está construindo a sua casa, sobre qual alicerce você fundamentou a sua vida.
Ele não está falando sobre adversidades da vida. Ele está falando do dia do juízo, quando todos nós estivermos diante dele, e ele analisar o fundamento da nossa casa, ele analisar o fundamento da nossa vida, ele analisar o fundamento da vida cristã que estamos construindo. Quando ele analisar esse fundamento, quando ele chamar à existência as tuas obras, as tuas práticas, quando, como diz o texto de Coríntios, quando ele passar pelo fogo, o que eu e você estamos produzindo, tudo vai ser analisado, vai ser recompensado, mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é sobre sua vida prática, sua vida com Ele. O novo nascimento, ele mostra, ele evidencia uma vida transformada. O novo nascimento, ele gera esta vida transformada, que nasce de dentro para fora. Aquele toque, aquele milagre que Deus faz em mim, em você, em nós, ele tem que trazer do interior, lá do profundo da nossa alma, a vida de Deus, a vida de Cristo, que estamos construindo. A questão nessa noite é saber aonde você está colocando o seu alicerce, como você está construindo. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre a sua vida cristã, sobre o seu relacionamento com Jesus. Não é sobre o relacionamento do irmão ao teu lado, é sobre o seu relacionamento, é sobre a sua intimidade, é sobre a sua obediência, é sobre a sua devoção, é sobre a sua paixão, é sobre o seu amor, é sobre o seu anelo pela presença de Deus, é sobre o seu cuidado com a santidade de Deus, é sobre o seu cuidado com a presença de Deus, é sobre a sua vida, a sua relação com Deus. Quando Ele chegar diante de mim, quando Ele chegar diante de você, Ele não vai se importar com os milagres que eu e você fizemos, Ele não vai se importar com aquilo que produzimos. Ele vai buscar na minha vida, Ele vai buscar na tua vida, Ele vai buscar na nossa vida o fruto. Ele vai buscar na tua vida, na minha vida, o fruto da vida dEle. Ele vai balançar, Ele vai chacoalhar a árvore, Ele vai chacoalhar e vai dizer: cadê o fruto? Aonde está o fruto do relacionamento? Aonde está o fruto da obediência? Aonde estão as marcas da minha vida em você? Aonde estão os grandes feitos de obediência que eu preciso achar em você? Não é sobre os milagres. Não se iluda com isso. E eu não estou dizendo que eles não devem acontecer. Eu só estou dizendo que eles não são sinal de aprovação. Eu estou dizendo para você, obediência é sinal de aprovação. Não é porque você deve obedecer por obrigação. A sua obediência é um sinal de amor, é uma resposta de amor, é uma entrega de amor, é uma entrega de devoção. Não, você não obedece porque alguém colocou uma arma na sua cabeça. Você obedece porque você entendeu o que está em jogo e o que foi a salvação para você. Não é sobre obrigação. Você não é obrigado a fazer nada e Ele não vai te obrigar a fazer nada. Mas se você e eu dizemos, afirmamos que caminhamos com Ele, Ele vai falar naquele grande dia: mostra-me os teus frutos. Mostra-me o teu comportamento, filhão. Anda comigo, está fechado comigo, é um comigo. Mas cadê o testemunho? Cadê a obediência? Cadê o amor?
Aonde está? Sobre o que você está construindo? A sua vida. Vocês estão em silêncio por quê? É a pressão? É a pressão? Agora volta comigo. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Do que vale as tuas vindas, as tuas idas, as tuas jornadas. Pare para pensar um pouquinho. Do que vale a tua caminhada. Do que vale o que você produz, do que você faz, se na base não é fruto de obediência. Se na base não é fruto do amor, se na base não é fruto da devoção, se na base não é o temor a Deus, o princípio de toda sabedoria, o princípio de toda prudência, tema a Deus. Se na base não é isso, do que vale a minha, do que vale a tua, do que vale a nossa vida cristã. Esse primeiro grupo, na parte de cima, os profetas, e aqui a gente pode ampliar. Eles entendem que podem viver de qualquer forma. Eles entendem que podem profetizar no nome de Jesus. Eles entendem que podem expulsar demônios em nome de Jesus. Eles entendem que por meio de Jesus eles podem fazer milagres. E Jesus não nega isso, nega? Jesus repreende eles por causa disso? Não. Mas esse é o ponto que eu gostaria de destacar com você. E finalizo aqui com você. 7:23. Eu queria que você lesse. Só você. 7:23. Queria que você observasse, fizesse a leitura desse trechinho. E eu vou perguntar para você: e se fosse você aqui agora? No que você é melhor do que eles? O que nos faz ser especiais, melhor do que esses homens? Você já parou para pensar? Nós estivemos com jovens sábado passado. E a pergunta que eles fizeram para nós é: nós podemos perder a salvação, pastor? Mas era a tia Simone aí, ó. Uma vez salvo, para sempre salvo? A Bíblia diz que a salvação é uma condição. Sempre estaremos salvos pela obra que Ele nos fez. Isso é irrevogável. Mas a questão é: há evidências de fruto dessa salvação em você? Porque o texto de Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10, no finalzinho diz, verso 10, se você quiser abrir, lá está escrito assim: porque foste salvos para as boas obras. Finalidade, função, direcionamento. Você foi salvo para alguma coisa, você foi salvo para executar alguma coisa, você foi salvo para executar alguma coisa. A epístola de Paulo, ela é clara sobre isso.
A epístola de Timóteo, como discutimos com os jovens, brincamos, conversamos com os jovens, ela também é muito clara sobre isso. Apresenta-me a tua fé, e eu te apresentarei a minha fé pelas obras. A tua fé sem obra pouco vale, de nada serve. E Tiago ainda exclama e diz assim: até os demônios creem. Até os demônios acreditam. Satanás, as coisas, principados, potestades, eles acreditam em Deus. E Tiago fala: pouco importa isso. Se a sua fé não está vinculada às tuas obras, se a tua fé não vincula a vontade de Deus, a prática, as ordenanças de Deus, pouco vale a tua crença, pouco vale a minha crença. Pouco importa se tu crê em doutrina correta, pouco importa se tu acredita na Bíblia, se ela não vive na sua vida diária, na prática. Se ela não tira, não extrai de você fruto, beleza, vida de Cristo, vida do Espírito, fruto do Espírito, semelhança com Jesus. Se ela não extrai isso de você, eu e você corremos o risco de chegarmos naquele grande dia, diante de um grande trono, diante daquele que é digno da minha honra, da tua honra, do teu louvor, do nosso louvor, daquele que é extremamente santo, magnificamente santo, belo, majestoso. Quando nós estivermos diante dele, imagine você, imagine eu, imagine nós escutando dele: não te conheço. Eu não te conheço, André. Eu não te conheço, Andrezinho. Você foi tão popular, você foi tão conhecidinho, mas eu não te conheço. Eu não tenho relacionamento contigo, André. Afaste-se de mim. Queria que você nessa noite repensasse a sua vida cristã. Eu queria que nessa noite você analisasse a sua vida cristã. Eu queria nessa noite te convidar a refletir sobre a sua vida cristã. Porque eu me preocupo comigo e eu me preocupo com você, para que não sejamos naquele dia surpreendidos com alguém dizendo: eu não te conheço. Tu já parou para pensar sobre como será duro esse dia? Eu ser enganado por mim mesmo, eu ser imprudente, eu ser uma pessoa rebelde, sem juízo, e naquele dia ele dizer: não te conheço. Eu não tenho relacionamento contigo. Não sei quem... Sabe que é você escutar de Jesus? Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Você acha que tem um relacionamento comigo. Você achou que teve todo esse tempo um relacionamento comigo. Mas eu preciso te dizer que eu nunca te conheci. Porque você nunca me obedeceu. Você construiu um relacionamento segundo os teus princípios, segundo o teu entendimento, segundo a tua vontade. Eu não te conheço. Eu não faço parte disso. Eu só conheço aqueles que me amam e fazem a minha vontade. É isso que ele disse no texto. Foi isso que você leu no texto. Eu não tenho que discutir nem brigar com você, porque eu e você estamos no mesmo barco. Porque amanhã eu
posso chegar diante daquele trono e Ele dizer para mim: eu não te conheço. Mas eu pastoreei o Rio Branco, mas não me obedeceu. Eu cuidei das suas ovelhas, mas não praticou o que eu pedi. Eu não te conheço. Mas eu fiz milagres, eu operei sinais, maravilhas. André, eu não te conheço. Você acha que me conhece, mas eu não te conheço. Você pratica o mal. Você pratica malignidades. Você pratica rebeldias. Você pratica todo tipo de desobediência. E você está dizendo para mim que me conhece? Você está dizendo para mim que caminha comigo? Não, André, você está enganado. Eu não te conheço. Você acha que me conhece. Então a minha pergunta para você nessa noite é: sobre qual fundamento você está construindo a sua vida? Queria que você repensasse a sua vida cristã. Queria que você repensasse a rota da sua vida cristã. Nessa noite, isso é uma palavra de alerta para você. Nessa noite, ainda há uma chance para você. Nessa noite, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para mim. Porque nessa noite, Ele nos convida ao arrependimento. Nessa noite, Ele nos convida à confissão dos nossos pecados. Nessa noite, Ele espera de mim e de você ajuste de rotas. Nessa noite, Ele quer dizer para mim e para você: eu quero ser conhecido por você. Eu quero me revelar a você. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero que você construa comigo uma casa que será inabalável no dia do juízo. Eu quero que no dia do juízo você levante a cabeça, erga a cabeça e diga: eu te conheço, eu caminho contigo, eu te obedeço e tu não terás vergonha de mim. Você precisa entender isso nessa noite.